Como eu fiz para aprender a gostar de trabalhar? Isso pode parecer uma coisa bem boba, porém, eu por muito tempo, depois de ter descobrido que eu não tinha desenvolvido minha masculinidade da forma correta durante minha juventude, infância e adolescência, devido a não ter tido a oportunidade de aprender sobre a masculinidade da forma correta, até porque eu fui praticamente criado quase a vida inteira só pela minha mãe, e ela não tinha a masculinidade para me ensinar, só a feminilidade, eu acabei não me desenvolvendo por completo como homem. Desde que eu entendi isso, eu comecei a buscar aprender mais sobre masculinidade para me desenvolver mais como homem. Não é um desejo superficial, até porque é algo que grita de dentro. Quando se nasce homem e você não desenvolve a sua masculinidade, você se sente mal, se sente inferior, assim como quando você passa a desenvolver e cada vez mais se aproxima de se tornar o homem ideal, melhor você se sente. Todo homem, eu acredito, sente isso dentro de si, e aqueles que dizem que não estão nem aí para isso, estão muito longe de descobrirem que não são homens de verdade e já se sentem mal e não têm a menor ideia de como é se sentir bem com essa sensação. E a partir de um determinado momento, já há alguns anos em busca de desenvolver essa masculinidade, eu entendi que um dos papéis do homem era trabalhar muito, porque um dos papéis do homem masculino é o de provedor. E esse papel de provedor envolve o trabalho. Então eu entendi que um homem deveria trabalhar muito. Logo, imaginei eu que um homem deveria gostar de trabalhar. E que gostar de estar trabalhando, ou seja, de estar exercendo trabalho para poder prover, deveria fazer parte de se tornar homem. E por muito tempo eu busquei respostas, perguntei para pessoas, tive diálogos, fiz pesquisa, tentando ir atrás, vendo vídeos, lendo livros, para de aprender isso. Acabei inclusive comprando alguns livros que não tinham aqui no Brasil, só tinha em inglês, livros mais aprofundados sobre masculinidade. No Brasil eu realmente não encontrei, mas em inglês eu encontrei alguns e acabei comprando um deles, né, porque comprar livro em inglês no Brasil acaba sendo meio caro. E eu deixei na minha lista de para ler, tá aqui inclusive, esse livro, em busca de desenvolver essa parte dentro de mim, da masculinidade, o gostar de trabalhar. Só que eu acabei lendo outros livros primeiro na frente para desenvolver outras coisas, ou simplesmente porque eu achei o livro mais legal e quis ler eles antes. E um dos livros que eu não tinha a menor ideia acabou por mudar minha vida. Ele foi muito melhor do que eu esperava. Sinceramente, eu esperava um livro nota 3, de 1 a 5, tá? Nota 3, os 5 estrelas. 3 estrelas eu esperava, mas ele superou completamente minhas expectativas, é 5 estrelas ou mais. Além de ser um livro muito gostoso de ler, muito fácil de ler, muito curto, muito rápido mesmo. Ele foi minúsculo, eu acho que eu li em uma tarde ou 2 tardes, tipo 3, 4 horinhas, alguma coisa assim, de tão curto que ele é, tão magnífico, e ao mesmo tempo ele trouxe algumas lições extremamente valiosas para mim. Uma que me trouxe esse aprendizado de gostar de trabalhar de uma forma completamente boba, mas eu pelo menos li chorando isso, embora para algumas pessoas pareça algo até infantil. E outra que foi um aprendizado financeiro dos investimentos que melhorou os meus investimentos, melhorou a minha forma de pensar nos investimentos e já me fez conseguir ter um retorno melhor em 2 meses. Então, realmente foi um livro magnífico que trouxe vários aprendizados valiosos, mas definitivamente o mais valioso foi esse de aprender a gostar de trabalhar. E esse livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro extremamente curto, ele é pequeno, tipo, meu palmo é maior do que ele. Ó, deixa eu encostar bem aqui embaixo. Meu palmo é maior do que ele, o dedão passa. E o livro tem 150 páginas. Então é muito curto, muito rápido. Literalmente, olha isso daqui. Isso aqui são 2 páginas, mas é uma só, né? Por favor. É muito pouco texto, é muito fácil de ler, muito gostoso. E eu não tinha a menor ideia do que tinha dentro desse livro. Eu imaginava, o Homem Mais Rico da Babilônia deve ser alguma coisa de desenvolvimento pessoal, de educação financeira, que fala sobre um cara que era muito rico. Mas, na verdade, é e não é bem assim, porque são basicamente alguns contos, ou seja, historinhas de 5 páginas, 10 páginas, tem várias historinhas de 5, 10 páginas, tem uma de 2, 3 páginas, bem curta, que são historinhas que aconteceram no Império Babilônico, ou seja, o criador meio que criou uma ficção do Império Babilônico e ele criou algumas historinhas para explicar alguns princípios financeiros. Então, por exemplo, ele vai lá e fala, o cara da Babilônia, ele não sei o que, se endividou
e aí ele fez isso e isso para pagar as dívidas. Então, tipo, são educações financeiras através de historinhas curtas da Babilônia. E uma dessas historinhas, inclusive, vou abrir aqui para achar qual é a historinha. Essa aqui, ó, da página 131, O Homem de Mais Sorte da Babilônia. Essa é a historinha de um cara que... Esse não é o comerciante de camelos, né? Enfim, não lembro agora se ele é o comerciante de camelos, mas eu acho que ele é o do bolinho. É um cara que começa a história com ele andando pelo deserto numa caravana. Uma caravana era tipo uma carruagem, que ele estava transportando alguma coisa pelo deserto. E aí ele foi para uma outra cidade visitar um amigo dele, que esse amigo dele era, na verdade, filho do melhor amigo dele, ou seja, do cara que era o mais importante para ele na vida, o cara que era tipo um irmão, assim, melhor amigo dele, e sócio dele. Ele era um homem de negócios, era sócio dele, e aí esse cara morreu, e aí ele ficou amigo do filho dele. E aí esse filho do cara que era o melhor amigo dele também teve um filho. Ele já tá meio velho, né? Então ele tá nessa caravana levando o neto do melhor amigo dele. Porque o filho do melhor amigo dele pediu para ele levar o neto para ver se ele conseguia ensinar alguma coisa sobre como fazer dinheiro pro guri. Por quê? Porque o avô, ou seja, o melhor amigo desse cara da caravana, o avô, ele era um homem muito rico, só que o filho não aprendeu como fazer a riqueza. E obviamente o neto também não sabe nada. Então eles estão consumindo a herança que receberam cada vez mais aos poucos e não estão conseguindo repor. Então alguma hora vai acabar e ele tipo pediu para levar o neto do melhor amigo dele para ensinar o guri a fazer dinheiro. Basicamente isso. Aí eles estão no deserto, caminhando não, lá na caravana, e aí ele tá tentando conversar com o guri, e o guri começa a questionar: por que que tu tá trabalhando? Se tu é velho e tu tem muita grana. Se eu tivesse no teu lugar, já mais idoso, e com toda essa grana, eu não ia estar trabalhando, eu ia estar curtindo a vida. Por que que tu não sai pra curtir a vida? Por que que tu tá aqui atravessando o deserto e tal? Tu podia estar só relaxando e tal. Aí o cara entregado, ele pergunta: tá, moleque, então o que que tu faria pra curtir a vida no meu lugar? Aí ele falou: eu gastaria todo o dinheiro na hora que entrasse no meu bolso, eu ia comprar as melhores roupas, as melhores joias, ia comer do bom e do melhor e ia aproveitar a vida assim. E aí ele pergunta: tá, mas tu ia só gastar o dinheiro, tu não ia usar tempo nenhum pra trabalhar? E o guri fala: não, tá louco? Trabalhar é coisa de escravo. Aí o cara fica quieto, porque ele pensa assim, tipo, caramba, o moleque tá com a mentalidade ferrada mesmo. Como é que eu vou resolver esse guri? Porque se o cara acha que trabalhar é coisa de escravo, como é que ele vai construir qualquer coisa na vida? Inclusive, um dos comentários é, tipo, que ele achava que joia era coisa de homem, ficar usando joia. Porque o cara queria comprar brinco e joia. Tipo, tá, isso aí nem coisa de homem é. Esse guri tá com a mentalidade toda errada. Então já começa por aí. Lembrando, o negócio é na Babilônia. Não que eu discorde, eu concordo, mas é da Babilônia que a gente tá falando. Tempos antigos. Então, eles param no meio do deserto porque ele avista uns caras capinando e ele se assusta. Ele fala: meu Deus, esses caras que estão ali capinando são os mesmos caras que eu vi nesse mesmo lugar no deserto capinando 40 anos atrás. E aí, ele começa a contar a história pro guri. Ele começa a contar a história pro guri de quando que ele encontrou aqueles caras. E ele começa a contar que ele encontrou eles quando ele tava acorrentado junto com outro cara. E aí eles passaram ali e eles começaram a fazer piada de que eles iam ser levados pelas muralhas. E o guri pergunta: tá, mas como assim tu tava acorrentado tipo um escravo? E aí ele fala: sim, tu não sabia que eu fui escravo? Ele fala: não, meu avô nunca falou nada disso a respeito de ti. E aí ele começa a contar a história de quando ele foi escravo. E basicamente, naquela época tinha muito essa lei de olho por olho, dente por dente. E o que acontece? O irmão dele, começa o azar aí, né? O cara tá lá de boa. Aí o irmão dele foi pra um bar jogar jogos de azar, se embebedou, jogou os jogos de azar, perdeu tudo, e aí ficou revoltado, caiu na porrada com o cara e matou o cara na porrada. E aí, perante a lei, esse cara, ele tinha uma esposa. Ou seja, ele era um marido, eles acabaram de deixar uma mulher viúva. E, por terem tirado o homem dela,
por lei, eles deveriam entregar um homem a ela. Então a família dele vendeu esse cara. Ou seja, é o irmão dele que matou o cara e ele é vendido como escravo como pagamento. Ou seja, ele só se ferrou, porque o irmão dele que fez a cagada e é ele que tá pagando. Ele é vendido como escravo e a mulher, obviamente, tipo, não aceita, sei lá, mandaram o irmão do assassino do meu marido como recompensa por terem matado meu marido. Ela fica extremamente revoltada e vende o cara como escravo só pra ferrar mais a família do cara, porque ela, obviamente, ficou extremamente revoltada. Aí, beleza, ele é vendido como escravo e ele vai ser levado para as muralhas. As muralhas da Babilônia eram basicamente assim. Eram muralhas extremamente altas, feitas de tijolos. Então elas eram feitas com trabalho escravo. Então eles pegavam os escravos para carregar tijolos nas costas, subindo a muralha durante o dia inteiro para construir ela. Isso aconteceu durante anos. E ele estava indo ser levado para esse lugar. Mas antes ele ia parar no leilão de escravos. Então, se alguém quisesse comprar ele por um preço maior do que o preço médio do governo, que estava comprando os escravos, então ele não seria levado para as muralhas. Ia ser levado vários para os leilões, e os que fossem vendidos não iam precisar ir para as muralhas. Poderiam ter um patrão melhor ou não, e os que ficassem e ninguém quisesse comprar iam ser vendidos para as muralhas e iam morrer carregando tijolos no sol escaldante do deserto. E, basicamente, durante a noite ele fica meio apavorado, porque toda aquela situação é nova pra ele, e ele pergunta pro guarda, pelo amor de Deus, eu não quero ir pras muralhas, tem alguma coisa que eu possa fazer pra ser vendido no leilão, pra não precisar ir pras muralhas? E aí o cara fala pra ele, olha só porque eu gostei de ti, vou te falar o segredo. Eles geralmente compram aqueles que dizem que gostam de trabalhar. E aqueles que não gostam de trabalhar são levados para as muralhas. E aí ele, beleza, volta. E aí ele conversa com um amigo que ele fez ali no meio dos escravos. E ele fala isso pro cara. E aí, os dois, quando chegam lá, eles começam a falar no leilão que eles são escravos que gostam muito de trabalhar. E aí tá quase acabando o leilão e ele não foi vendido ainda. E aí aparece um padeiro lá e o padeiro ele chega perguntando se tem algum escravo para ele que saiba fazer pão, que ele tá querendo um ajudante na padaria dele. E aí ele chega no padeiro e ele começa a falar assim: mas você, que é um padeiro tão bom, por que tu iria querer comprar um padeiro escravo, que seria um padeiro inferior às tuas habilidades, se você poderia comprar um escravo que é jovem, gosta de trabalhar e é interessado em aprender, e aí você ensina esse jovem a fazer pão do mesmo jeito que você faz. Assim você vai ter um padeiro no mesmo nível que você e não inferior. E aí o padeiro gosta dele e compra ele. E aí começa a ensinar ele a fazer pão e bolinho. Ele aprende a fazer pão e bolinho assado, tipo um cupcake. E aí, quando ele aprende a fazer pão e bolinho, o padeiro vai deixando ele cada vez mais aos encargos da padaria. Então ele é o responsável por colher o trigo, moer o trigo, preparar a farinha, fazer o pão, assar o pão e vender. E eles deixam tudo pronto no dia anterior e vendem durante a manhã. E aí de tarde eles fechavam a padaria porque eles vendem todos os pães de manhã. Ou seja, todas as pessoas iam lá comprar os pães de manhã. E aí, como ele tá fazendo bolinho, ele decidiu fazer um acordo com o padeiro, porque ele sabia que se ele desse um jeito de ganhar dinheiro, ele poderia comprar a própria escravidão, ou seja, comprar a própria liberdade e se libertar como escravo. Sim, ele poderia se comprar para se libertar como escravo. E ele faz um acordo com o padeiro de que, já que eles conseguiam fazer tudo de manhã porque ele era extremamente eficiente e trabalhador, não seria interessante se quando ele está assando, ele deixar um pouquinho mais de farinha para fazer uns bolinhos, e aí ele prepara uma cesta de bolinhos e durante a tarde ele sai para vender na cidade, e aí ele divide os lucros dos bolinhos com o padeiro. Metade para ele, metade para o padeiro. Aí o padeiro, obviamente, tipo, não, calma aí, meio a meio, tu é um escravo. Aí ele fala o seguinte, ó, tu vai vender 2 bolinhos, 2 cupcakezinhos, por 1 moeda de cobre, que é tipo a unidade mais barata de dinheiro daquela época. E eu fiz bastante cálculo e daria mais ou menos tipo uns 10 reais, então era tipo 5 reais o bolinho. Tá ótimo pro bolinho. E aí, você vende os bolinhos e o dinheiro dos bolinhos, metade vai ser usado para pagar os ingredientes do bolinho. Ou seja, a farinha que a gente usa pro bolinho, as coisas que usa pro bolinho e tal. Então eles começaram a tipo comprar coisa a mais para poder só fazer os bolinhos. E aí metade vai ser pros bolinhos e do que sobrar, ou seja, dos outros 50%, metade é meu e metade é teu. Então ele recebia 25% do dinheiro dos bolinhos.
mas já era alguma coisa, e era 2 bolinhos para um cobre. Então ele começou a fazer os bolinhos e ele saía na rua para vender. E começou a ter mais dinheiro pro padeiro e para ele. Então ele começou a juntar dinheiro. Ele foi juntando dinheiro, juntando a bolsinha dele de dinheiro. Só que houve um problema. O padeiro, ele foi basicamente tendo mais dinheiro no bolso e precisando trabalhar menos, porque aquele escravo, o cara, era muito eficiente. E por ele ser muito eficiente, o padeiro tinha cada vez mais dinheiro e precisava se preocupar menos com o negócio. Ele começou a beber e a apostar em jogos de azar. E aí, numa dessas saídas que o cara saiu de tarde na praça para vender bolinho, ele encontrou um cara vendendo tapete. E ele descobriu que o cara que estava vendendo tapete, que comprava o bolinho dele frequentemente, ele já estava umas semanas vendendo, uns meses vendendo, e aquele cara comprava o bolinho dele frequentemente, ele vendia tapete e ele descobriu que o cara também era um escravo. E ele acabou sendo escravo de um cara com uma loja de tapete, e ele virou tipo um vendedor ambulante de tapete, e ele fez sociedade com esse cara. E ele já tinha grana para comprar a própria liberdade, mas ele estava com medo, porque ele estava dentro daquele negócio como sócio, mas como escravo. Então, se ele comprasse a própria liberdade, ele ia ter que sair daquele negócio, ele ia ter que achar outra forma de ganhar dinheiro, de fazer renda. E aí, o cara falou: Não, pelo amor de Deus, tu também é escravo? Eu sou escravo. Eu tô trabalhando para comprar a minha liberdade. Se tu tá trabalhando para comprar a tua liberdade e já pode, então faz isso o mais rápido possível, porque a tua liberdade é extremamente importante. E se tu conseguiu atingir isso trabalhando, sendo um escravo, sendo um homem livre, tu vai conseguir atingir mais ainda. E aí, beleza, ele volta para casa, e o que acontece? O cara da padaria acabou perdendo toda a grana que ele fez com os bolinhos e com os pães em jogos de azar, e ele precisa vender alguma coisa e ele vende o escravo. Então o cara é vendido, e ele é vendido para quem? Justamente para um cara que estava contratando escravos para a muralha, para o governo, porque estava faltando. Então ele é mandado para trabalhar nas muralhas. E aí ele leva triste a bolsinha de dinheiro dele, ele enterra num lugar que só ele sabe, e aí ele vai trabalhando, porque agora não tem mais como comprar a própria liberdade, porque faltava um pouco de dinheiro ainda, e lá ele não ia receber nada, e se descobrissem que ele tinha dinheiro lá no meio das muralhas, os outros escravos iam só roubar ele. Então ele esconde aquele dinheiro, e ele vai meses a fio trabalhando lá nas muralhas, até ser quase destruído, porque é muito esforço físico, e eles ainda apanhavam lá, né? Era diferente de simplesmente ser um ajudante de padeiro. E ele vai trabalhando, e ele lembra que foi ensinado para ele, e ele aprendeu com a própria experiência de que o trabalho era uma forma de alcançar a liberdade. Então ele não desiste de trabalhar, porque o outro falou para ele que os escravos que trabalhavam poderiam comprar a própria liberdade. Então ele continua trabalhando firmemente, até que depois de alguns poucos anos, chega alguém e compra ele de novo. Compra ele do governo e compra a escravidão dele. E não só isso, compra a liberdade dele. E aí ele não sabe quem é esse cara. Ele vai lá, pega a bolsinha de dinheiro dele e vai encontrar o cara que comprou a liberdade dele. E o cara que comprou a liberdade dele é esse cara que era um escravo que vendia tapetes, que ouviu o conselho dele, comprou a própria liberdade, montou um negócio próspero e conseguiu ir lá e comprar o amigo que ajudou ele a sair daquela situação. Então, ele acaba sendo sócio desse cara porque ele sabia que aquele também era um homem trabalhador, apesar dos dois serem escravos quando se conheceram. Agora, ele já tinha se tornado homem livre e ele acabou de comprar a liberdade do amigo. E eles se tornam amigos, e esse cara que comprou a liberdade dele, que era um vendedor de tapetes, é o avô do guri que tá lá com ele na caravana agora. E aí, depois de ouvir toda essa história, ele entende que o que eles fizeram, tanto o cara que tá ali na caravana com ele, quanto o vô dele, para enriquecer e se tornarem homens prósperos, mesmo tendo começado como escravos, foi trabalhar e gostar de trabalhar. E ali ele entende o valor do trabalho e ele pede desculpa por tudo que ele falou, agradece pelo cara ter contado a história do vô que o vô nunca contou e diz que ele vai começar como o avô dele começou, um homem simples, trabalhando, e vai construir fortuna também. Então ele tira todas as joias, desce da caravana e para de ficar lá deitado na caravana e começa a caminhar do lado dos camelos ali da caravana, porque ele sabe que agora o caminho dele vai ser trabalhar para conquistar a vida que ele quer. E apesar de parecer boba, foi essa história que quando eu tava lendo em um dia de manhã, não era nem 7 da manhã ainda quando eu tava lendo e terminei esse livro, e eu li chorando essa história, porque me mostrou qual era o valor do trabalho. E o trabalho ele não é só uma obrigação do homem para prover.
o trabalho é o caminho que a gente tem para construir riqueza. É o caminho que a gente tem para construir liberdade, para virar homens de bem. E, claro, existem outras histórias nesse livro e isso se complementa numa das histórias de um outro cara que acabou virando comerciante de camelos, que também foi vendido como escravo e virou comerciante de camelos. Na verdade, ele não foi vendido como escravo, acho que esse outro ele foi capturado como escravo porque ele virou assaltante para pagar as dívidas que ele fez por gastar demais e fazer empréstimo e não conseguir pagar os juros. E esse cara que vira comerciante de camelos, em um momento ele é feito escravo, cuidador de camelos, por isso que ele vai virar comerciante de camelos depois, ele é feito cuidador de camelos de uma das esposas de um sheik lá. E aí essa mulher diz pra ele, em um determinado momento, que ele não é um homem livre de verdade, porque ele fala, não, eu tô aqui como escravo, mas na verdade eu sou um homem livre, eu nasci um homem livre. Ela falou, não, tu é um escravo porque tu tem a mente de um escravo. E veio um homem livre e por ter a mente de um escravo acabou por se tornar um. Mas se você realmente tiver a alma de um homem livre, você vai achar um jeito de sair dessa situação de escravidão e voltar a ser um homem livre. Ou seja, ali mostra que, basicamente, essa grande diferença de entender o valor do trabalho, entender que ele não é só uma obrigação, que ele não é uma coisa ruim, uma necessidade de algo a se fazer, mas algo que te transforma em um homem livre, que te faz deixar de ser um escravo de tudo, que te ajuda a construir riqueza, que te eleva ao patamar de um bom cidadão, mesmo que tu comece como um mau cidadão. Foi pelo menos isso que eu consegui aprender com esse livro, com essa história, e a partir do momento que eu entendi esse valor lindo do trabalho, eu não vi ele mais como, meu Deus, eu tenho que trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Não, esse não é mais o pensamento. Agora o pensamento é, nossa, eu quero tanto trabalhar porque eu quero construir liberdade para mim, eu quero me construir como um cidadão bom, um cidadão com riqueza, e o trabalho é o meu veículo para chegar lá, é a minha ferramenta para fazer isso. Se eu quero construir riqueza, então o trabalho é o veículo, é a ferramenta que vai me levar para isso. E essa ressignificação do trabalho, de que o trabalho não é uma obrigação para as necessidades, mas sim uma ferramenta maravilhosa, um presente quase que nos é dado, a capacidade de trabalhar, um presente que te permite construir a vida que tu quer. Se tu quer ter um corpo lindo, tu trabalha no teu corpo para ele ficar lindo. Se tu quer ter riqueza, tu trabalha para fazer dinheiro. Isso é magnífico e foi aprender essas coisas e poder ressignificar o trabalho na minha cabeça que me fez aprender a gostar de trabalhar. Então, foi esse livro, foi essa história que me levou a aprender um dos traços mais importantes da masculinidade e com certeza fez uma mudança que agora eu ainda não posso ver diretamente qual foi o poder dela, mas os anos vão mostrar, porque eles vão passar de qualquer jeito e é totalmente diferente trabalhar quando tu odeia trabalhar e tu faz por obrigação, de quando tu trabalha porque tu gosta de trabalhar e porque essa é a ferramenta para construir os teus sonhos. Então, espero que essa história possa ter ajudado a ressignificar o que é o trabalho para alguém. Se não, leia o livro. O livro é muito bom. Leia com a mente aberta, não pensando que são histórias infantis, mas prestando atenção que são ensinamentos de vida muito bonitos e tentando levar alguma coisa pro coração. Eu não imaginava que eu ia aprender algo tão valioso quanto gostar de trabalhar nesse livro, mas eu aprendi e eu agradeço muito por ter comprado esse livro e lido. Recomendo totalmente, para mim é 5 estrelas, porque ele é gostoso de ler, é leve e ensina muitas coisas valiosas. E depois de ver esse vídeo, espero que tu comece a gostar de trabalhar. Trabalhar para construir os teus sonhos, trabalhar para construir tua própria liberdade. E não porque é uma obrigação e porque estão te chicoteando para fazer isso. E tu vai morrer se não fizer. Trabalhar é bom. E aprender isso foi o que me fez começar a gostar de trabalhar. Espero que isso tenha te ajudado. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, continue aprendendo. E trabalhando também.